Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou fazer a primeira oração pedindo as luzes do Espírito Santo e vocês fazem a segunda parte da oração do Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito... E tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que enche os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas protegei-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gosto muito de começar com uma breve oração, já que todos nós, como catequistas, devemos sempre nos lembrar que é a partir da oração que o nosso estudo progride na fé e a gente pode também ajudar outras pessoas. Bem, irmãos, irmãs, nós estamos... o cabelo já está grande, eu estou vendo vendo essa realidade de que nós estamos, infelizmente, passando por um período que nós chamamos de guerra, não é? Todos nós sabemos, tanto uma guerra interna, no sentido de que as nossas pessoas lá do Rio de Janeiro, do Sudeste, sofrendo tanto com essas enchentes, tantas mortes, não é? E a natureza, ontem mesmo, me dava a oportunidade de ver alguns jornais de minha terra natal, que é o Ceará, e dizem que, por exemplo, em Fortaleza, na madrugada de ontem, fez 21 graus. Então, toda a natureza para o nordeste do Brasil, para uma cidade como Fortaleza, 21 graus, se torna bastante fria, né? Então, nós ficamos assim, até mesmo um pouco como que assustados com tudo isso. Mediante tudo isso, a gente se deu a oportunidade de pegar um texto bíblico, que muito nos fala, principalmente nessa questão de guerra, da presença de vingança. Infelizmente, nós vivemos num mundo em que esse termo vingança, ele está acontecendo de uma forma muito incisiva. Não tem calor, não. Calor, Como? não. Calor. Se eu estou com calor? Bem, como eu estava dizendo, na minha terra está mais frio agora, né? Então, eu acho que teve umas mudanças climáticas, e eu acho que é acompanhado por toda uma situação também que o mundo está vivendo de mudanças internas também. Não só o nosso clima, mas eu acredito que aquilo que nós vivemos de uma forma bem acentuada, infelizmente, está respingando na nossa natureza. Lembrem-se a famosa frase dita por São Paulo nos seus escritos, em que ele diz que a criação geme e sofre como que em dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Pois bem, é nessa reação que a gente também está vendo a questão toda de dificuldades no sul, sudeste, e também fora do Brasil, com toda a guerra da Ucrânia, que também está, infelizmente, respingando em nós, nos preços dos alimentos, nos preços que vão dos mais diversos, desde o gás de cozinha até mesmo o nosso combustível para veículos. Então, infelizmente, essa situação muito, muito torpe que a gente tem. E eu queria falar para vocês sobre uma situação que a gente está vivendo muito intensamente na atualidade, que é a atuação da vingança propriamente dita. E há alguns textos, inclusive em nível bíblico, que nós, às vezes, não nos damos conta que ela não tem, por assim dizer, um teor de vingança propriamente dito. Esses textos não aparecem para nós como nos mandando nos vingar ou tendo a oportunidade de poder fazer valer algumas coisas. Na época de Jesus, inclusive, era muito compreendido entre aqueles que eram tidos como mestres da lei, como rabinos propriamente dito,
uma máxima que se dizia que era, eles falaram assim, eu, porém, vos digo. Em outras palavras, há algumas pessoas que, de alguma forma, veem nessa palavra de Jesus quase como que um deixar de lado o mandamento que existia anteriormente e como o implantar de um novo jeito de pensar e de ser totalmente contrário ou averso àquele que já existia. Mas, na verdade, não é assim. Quando, na época de Jesus, se dizia, aos antigos foi dito tal coisa, eu, porém, vos digo, a gente encontra isso principalmente ali no Sermão do Monte, em Mateus, por exemplo, 5, 6, 7, a gente vai encontrar essas máximas aparecendo justamente nos lábios de Jesus. Então, eu, porém, vos digo, não era propriamente uma contradição que Jesus fazia em relação à lei. Não. O que Jesus estava fazendo ali era dizendo que esta lei deveria ser ampliada à perfeição, deveria ser dilatada para que se tornasse mais perfeita, mais justa. Isso não estava presente só em Jesus. Os rabinos na época de Jesus e também os rabinos depois da época de Jesus, eles costumeiramente, às vezes, faziam a mesma coisa. Eles faziam essa máxima acontecer como quem diz assim, bem, a lei tem a sua limitação, eu estou querendo ampliar o entendimento desta lei para que vocês a vivam em plenitude, para que vocês consigam atingir a perfeição dessa lei. E uma das máximas que Jesus diz nessa questão é aquela famosa lei chamada do talião. Às vezes a gente pensa que talião é uma pessoa, né? E não é. Talião significa tal qual, é a mesma coisa. A lei do talião é a lei do tal qual. Mas não é uma lei que, às vezes, a gente pode pensar que seria uma lei própria à vingança. Não. A lei de Deus, ela é contrária à vingança. Ela é contrária ao se vingar. Inclusive, existem textos na Sagrada Escritura em que se diz abertamente que a vingança, propriamente dita, pertence a Deus. Deus é que poderia vir a se vingar. E ele mesmo não se vinga. Ele mesmo utiliza do seu amor, da Ahavá, do amor que vem de si próprio, que é definitório para o próprio Deus, que é amar. Deus é amar, Deus é amor. Então, dentro dessa definição própria de Deus, que aparece até para nós nos textos bíblicos, nós vemos que é bem diferente da questão vingança. E quando nós até mesmo dizemos, perdão, e quando nós até mesmo dizemos que é de Deus toda a vingança, não significa dizer que ele deseja, perdão, que ele deseja se vingar. Não, não é essa a questão. Ele deseja de verdade perdoar, ele deseja fazer com que se retorne a ele. Então, em última instância, aquilo que nós poderíamos chamar de vingança, na verdade, é um desejo de Deus de se aproximar de nós. Ou melhor, que nós nos aproximemos dele. Isso é fantástico. Então, a gente está, para os que estão chegando agora, o meu abraço fraterno, Antoninha, né, e a todos que estão chegando agora também. Nós estamos falando nesses tempos difíceis, que alegria! Nós estamos falando nesses tempos difíceis sobre toda uma questão de vingança. Infelizmente, a gente é muito levado a essa questão violenta de vingança. E não é isso que nos é proposto pela Sagrada Escritura. Não é isso que nos é proposto por Deus. E Jesus, ele se utiliza de uma famosa lei já existente para os antigos, que aparece principalmente no livro do Êxodo e no livro do Levítico, relacionado a esta questão que poderia parecer, numa primeira vista, como vingança. Mas, na verdade, era uma remarcação, podemos dizer, até ética, que deveria ser feita. E eu vou explicar o porquê. A lei chamada do talião, não é? Quer dizer, a lei do tal qual,
Então, é aquela famosa passagem que a gente vai ver, eu estou até abrindo aqui, para que nós possamos ver o texto de Mateus. Mateus 5, do versículo 38 ao versículo 42. Mateus 5, do 38 ao 42. Então, eu queria que você, se pudesse, abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, do 38 ao 42. E diz assim para nós, prestemos atenção. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. É a famosa passagem do livro do Êxodo, no capítulo 21, versículo 24, e também aparece para nós no livro do Levítico, no capítulo 24, versículo 20. Enfim, existem várias passagens que nos remetem, nos levam a essa passagem. Então, voltando ao texto de Mateus do começo, Mateus 5, do 38 ao 42. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não ofereçais resistência ao malvado. Pelo contrário, ao que te bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Oferece-lhe também a outra. Ao que quiser te processar para te tomar a túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te obrigar a acompanhá-lo por 1000 passos, caminha 2000 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pedir emprestado. Diz a famosa passagem do livro de Mateus, do Evangelho de São Mateus. Ora, por que é que nós estamos citando Mateus? Porque nós vemos no famoso Sermão do Monte, na famosa palavra dita por Jesus no monte, no Evangelho de Mateus, que ele propõe um novo jeito para levar esta lei à plenitude, à perfeição. Vejam o que eu dizia no início. Jesus diz, aos antigos foi dito, ou então, lhes foi dito tal coisa. Eu, porém, vos digo, significa ampliar a perfeição que se quer na interpretação dessa lei. Ora, a gente vai poder ver uma coisa bem interessante. A gente vai poder ver que existe justamente uma relação entre o capítulo 21 do livro do Êxodo, no versículo 22 a 25, com o do livro do Levítico também, no capítulo 24, do 19 ao 20. Então, a gente vai poder observar que esses versículos, esses capítulos, tanto do Êxodo como do Levítico, nos tentam demonstrar algo para além daquilo que está sendo dito. Porque nós, às vezes, lemos literalmente. O que eu quero dizer é o seguinte, às vezes a gente lê de uma forma quando o texto nos quer dizer uma outra forma. E eu vou explicar por quê. A lei chamada do talião, ou do tal qual, não significa dizer que quando nos arrancarem um olho, nós deveríamos também arrancar outro olho. Primeiramente, é claro que depois poderá ter até este entendimento quando a gente olha para o livro do Levítico. Mas no livro do Êxodo, é como se dissesse assim, olha, às vezes nós somos movidos por muita raiva, às vezes nós somos movidos numa discussão acirrada
a ter muita raiva de uma outra pessoa. E se alguém, às vezes, nos agride, a gente quer partir para cima, a gente quer estrangular outra pessoa, a gente quer matar outra pessoa. Então, o livro do Êxodo vem a dizer o seguinte, olha, não, você não deve agir desse jeito. Por quê? Porque deve haver uma equidade na questão da agressão. Quando Jesus fala em dar a outra face, ele não significa dizer que a gente deve ficar lá apanhando e querendo apanhar mais. Não é essa a questão. Pelo contrário, o dar a outra face é, de alguma forma, impedir que a pessoa faça de novo com outras pessoas o que, porventura, pode ter feito conosco. Vou ser mais direto e mais entendível na minha explicação. Vamos supor que eu estou dirigindo um carro e que vem um outro carro contra mim. Infelizmente, estes carros colidem, batem um no outro. Pronto. No momento em que este carro bateu, por causa do acidente, 2 de meus dedos, da mão esquerda, ou 3, infelizmente sofreram fraturas graves e não vão poder ser recuperados. Vamos supor, eles foram esmagados de alguma forma. E aí, eu perdi estes meus dedos. Vamos supor que eu trabalhasse justamente, porque não seria destro, mas vamos dizer, eu usasse muito a mão esquerda, e eu precisasse, perdão, eu precisasse da minha mão esquerda para trabalhar. O que o texto bíblico nos quer muitas vezes dizer é que, proporcionalmente àquela perda da minha capacidade de trabalho, deve ser suprida por aquilo que nós poderíamos dizer, um jeito de ressarcir, um jeito de fazer com que eu seja recompensado, tendo aquilo que nós chamamos muitas vezes de indenização. A indenização quer procurar solucionar algo que de dano foi causado. É claro, numa situação de morte ou de perda, isso é impossível de ser avaliado. Por quê? Porque não há como a gente poder medir isso. Mas numa situação de acidente, uma pessoa ficou invalidada, então ela deve ser ressarcida, ela deve ser indenizada na proporção da sua perda. Se for algo que não me possa prejudicar muito, a pessoa deve ressarcir menos. Mas se for algo que eu fui muito prejudicado, eu fui muito atingido, então a outra pessoa deva ser aquela que deve me indenizar na medida em que fui prejudicado. Se não poderei mais trabalhar, se for pai de família, se tiver esposa, filhos, filhas, se tiver pessoas que dependam de mim, que não vão mais ser agraciadas com o meu trabalho, então essas pessoas vão se vir prejudicadas. E não é isso que o texto bíblico deseja que aconteça, mas que eu tenha a possibilidade de ser ressarcido. Então, o olho por olho é dizer o seguinte, olha, na mesma medida em que você foi ferido, não é que o outro tenha a chance de tirar um dente por um dente, não. Isso é literal, não é isso que o texto quer dizer. Não é a literalidade, quer dizer, não é como eu leio, do jeito que eu leio, mas é o que significa. E eu acho que com essa expressão que eu dizia para vocês, da indenização, isso pode ficar melhor compreendido para nós. Como se alguém me tira um olho, é claro, no afã da briga, da raiva, daquela situação de mútua agressão, eu quererei partir talvez para cima da pessoa, por causa do ímpeto da raiva, eu quererei até
talvez tirar a vida dela, né? Como dizia a famosa música, na hora da raiva, né? Na hora da raiva, você faz tudo. Você joga a outra pessoa, você empurra, enfim, infelizmente isso acontece. Às vezes os nossos impulsos, as nossas, podemos dizer, os nossos instintos falam mais alto e nós partimos, perdão, para cima da outra pessoa. E não é assim que deva acontecer. E é esse o princípio que nos é colocado. Porque, normalmente, muitas pessoas, elas tendem a acreditar que é aquela lei que eu devo ver literalmente. Quer dizer, que é aquela lei que eu devo estar vendo tal qual ela está sendo escrita. Mas não. Se eu olhar tal qual a lei está sendo escrita, isso vai incentivar o quê? Eu ser muito violento, eu ser vingativo. E não é isso que a lei quer mostrar para nós. Ela quer dar o itinerário de, num linguajar antigo, dizer para a gente o seguinte: olhe, você deve ressarcir ao outro na medida em que você o ofendeu, na medida em que você o atingiu. Pelo menos num primeiro momento, no livro do Êxodo, deixa transparecer essa relação, porque, como diz o livro do Deuteronômio para nós, a própria palavra de Deus, ela é contrária à vingança. Deuteronômio 32, 25, deixa transparecer essa realidade. Não, a lei de Deus, a palavra de Deus, ela é contrária à vingança. E estipula justamente para nós, vem colocar justamente para nós, a possibilidade de sermos aqueles que indenizam, sermos aqueles que conseguem fazer a indenização acontecer. Em outras palavras, o que eu quero dizer é, olho por olho, dente por dente, não significa tal qual a gente lê. E é isso que Jesus nos tenta dizer na sua palavra em Mateus. Jesus nos vem a dizer no Evangelho de Mateus, olha, foi dito isso, porém eu vos digo, porém eu dou uma ampliação na lei. Eu levo vocês a compreenderem a lei de uma forma diferenciada. E que forma diferenciada é essa? Qual é essa mudança que Jesus tenta fazer? Vamos tomar o livro do Êxodo, que aí ficará mais fácil de nós entendermos. O livro do Êxodo, no capítulo 21, no versículo 22 até o 25. Livro do Êxodo, capítulo 21, por favor, podem tomar comigo. Livro do Êxodo, capítulo 21, versículos 22 a 25. Êxodo 21, 22 a 25. Diz assim para nós. Se ao obrigar homens a atingirem uma mulher grávida, fazendo-a abortar, sem que haja outros danos, o culpado indenizará, diz aqui a Bíblia da CNBB, né, a tradução da Bíblia da CNBB, muito boa, por sinal, diz, se alguém, se homens, ao obrigar, atingirem uma mulher grávida, fazendo-a abortar, sem que haja outros danos, o culpado indenizará de acordo com o que o marido da mulher exigir, e pagará segundo os juízes, quer dizer, segundo a arbitragem. Se, porém, houver dano maior,
então pagarás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, contusão por contusão. Em outras palavras, num primeiro momento, o que é que se quer? Se quer indenizar. Indenizar. Se houver um dano maior, então esta indenização cresce na mesma proporção. Olho por olho, dente por dente. Então, se aquela família, ficando sem aquele filho, teria a possibilidade de ser uma ajuda em sua velhice, como nós vemos às vezes os pais, meu filho, minha filha, você será a ajuda da minha velhice, você será aquele que vai estar sempre comigo, vai fazer o melhor. Bem, se houver essa perda, então eu devo ressarcir a mulher na mesma proporção. Há uma proporção alta, ela perdeu um filho. O marido vai exigir uma indenização. Eu pago esta indenização alta. Mas se o dano ainda for maior, diz o texto, acontece o quê? Olho por olho, dente por dente, acontece queimadura por queimadura, pé por pé. Em outras palavras, no mundo antigo, às vezes, até um dos filhos da pessoa que assim fez era como que dado à adoção daquela família, para que ela pudesse ter uma pessoa que, entre aspas, é claro, não substituiria. Não há substituições em perdas, porém, seria desagravante e poderia, como que, aos poucos, ir ajudando naquele vazio tão grande provocado pelo aborto daquele menino ou menina. Então, vocês perceberam aí, 2 homens estavam brigando, talvez uma mulher grávida foi querer apartar, como a gente poderia dizer hoje em dia, e aí um dos chutes, um dos socos, um dos empurrões, enfim, fez com que aquela mulher abortasse. Pois bem, diz aqui o texto exatamente o seguinte: o culpado indenizará de acordo com o que o marido da mulher exigir. Então, a lei do talião, num primeiro momento, foi uma lei que levou a colocar ordem nas coisas. Você não pode mais agir no afã ou no aquecimento da sua vontade de raiva. Não, você não pode, não tem este direito. Você deve fazer o quê? Você deve, antes de mais nada, fazer o quê? Fazer a possibilidade de indenizar aquela pessoa, para que ela se veja ressarcida e o mal por você provocado possa ser tirado da vida daquela pessoa. A questão da vingança, ela é substituída num primeiro momento pela questão da indenização. Então, você vai reparar o seu erro. Você vai reparar o seu erro da forma legal. Foi falado aqui até mesmo na arbitragem. Árbitro é um juiz. Então, você vai ser levado a juízo. Você vai ter uma pena que deverá cumprir em função do mal que você provocou. Por que eu estou falando tudo isso? Porque, infelizmente, nestes tempos de guerra, seja na Ucrânia, sejam as guerras que nós vivemos diariamente, sejam no Brasil, no exterior, no mundo, enfim, elas sempre nos levam a pensar em vingança. Sempre nos levam a pensar em o que é que eu devo fazer. Nós somos muitas vezes pessoas levadas em nossas casas. Perdão, vou beber um pouco d'água. Nós somos muitas vezes levados a pensar em nos vingarmos. Às vezes, discussões que a gente tem na nossa própria casa,
irmãos, irmãs nossas, às vezes até parentes mais hierárquicos, como tios, tias, né? Às vezes a gente fica sem falar com eles, fica sem dar atenção para eles. Meu Deus. E, às vezes, isso é uma forma de matar a outra pessoa. Isso é uma forma de deixar, perdão, um pigarro apenas. Deixar a outra pessoa de lado. Deixar a outra pessoa sem a devida importância. Meu Deus. E a gente mata a outra pessoa. Quantas vezes isso também vem acontecer no nosso trabalho? Às vezes porque uma pessoa disse alguma coisa acerca de nós mesmos, a gente fica com uma raiva tão grande da pessoa que cortamos relação e dizemos até, essa pessoa não existe mais para mim. Ela morreu para mim. A gente diz essa palavra. Fulano morreu para mim. Dizer que fulano morreu para você significa dizer que você matou fulano dentro de você. É o 5º mandamento. Contra ele, você justamente infringiu. Você matou o outro dentro de você. É aquilo que a maioria dos rabinos, dos mestres e também dos grandes padres dizem. Às vezes nós cometemos homicídios sem derramar uma gota de sangue da outra pessoa. Mas dentro de nós mesmos, nós aniquilamos com a vida dele, com a vida dela. Que isso não aconteça conosco. Que nós não queiramos justamente ter esse viés de vingança. E contra isso aparece essa famosa palavra do livro do Êxodo, que vem a ser como que um referencial para nós. Olha, se alguém lhe fizer um mal, veja uma oportunidade para que essa pessoa se veja livre desta sua raiva, deste seu desejo de vingança. Existe o famoso ditado italiano, depois trazido também para o português, em que se diz que la vendetta è un piatto che si mangia freddo, que a vingança é um prato que se come frio. Então, você pode até deixar passar, ela pensa que vai escapar, vai não. Quando chegar o momento certo, ela vai ver do que é que eu sou capaz. Ah, ela pensa que vai se safar disso? O mal que ela me fez, ela vai pagar tintim por tintim. Nem que eu espere 10 anos, mas depois de 10 anos, quando ela menos esperar, eu taco-lhe uma facada nas costas. Não no sentido literal também, mas no sentido de traição, enfim, de violências não literais. Então, quer dizer, eu me vingarei. Essa é a grande dificuldade. Então, para nós que vivemos num mundo tão bélico, num mundo em que a gente põe a vida das outras pessoas em risco, em vista dos nossos próprios interesses, nesses dias, eu estava pensando assim, meu Deus, a famosa palavra do soldado, inclusive alemão, depois da Segunda Guerra Mundial, ela é tão vista hoje em dia. Olha, nós somos jovens, nós vamos para um campo de batalha, seguindo ordens de pessoas mais velhas, mas nós que somos jovens, nós não nos odiamos e somos levados a matar, seguindo ordens de idosos, de velhos, que se odeiam, mas não têm coragem de se matar mutuamente, não mandam a gente. Então, essa é Eckhart, se eu não me engano, o nome do soldado. Então, a gente vai poder ver que a guerra é algo insano, é algo que tira aquilo que nós chamamos de humanidade. E eu não falo apenas, obviamente, da guerra ucraniana, não. Essa é uma guerra mais, podemos dizer, em sentido mega que a gente tem. Mas a gente tem as nossas guerras pequenas. É delas que, na ampliação, infelizmente, vai se chegar a uma guerra ucraniana. Quais guerras não foram vencidas, por exemplo,
dentro do coração do presidente russo, Vladimir Putin? Quais guerras não foram vencidas? Porque ao deflagrar uma guerra contra um povo todo, ele pode dizer ter suas razões, mas a guerra é insana. É insana. Tantas pessoas fora de suas casas, perdendo tudo, outras passando por um frio imenso, fome, sede. E a gente vê que isso acontece mediante interesses escusos. Então, a diversidade que acontece no povo ucraniano é aquela velha diversidade que leva à vingança. Eu quero me vingar dele. Eu quero que ele passe a mesma coisa. Não é essa a grande vertente. É claro, o que é que você quer? Que aquele que provocou tudo isso seja penalizado. O que é que a gente quer? Que aquele que fez tudo isso conosco nos indenize, nos dê a possibilidade de termos algum ganho, alguma indenização a partir daquilo que nos foi feito para a reconstrução de nossas vidas, de nossas casas, da possibilidade de trabalharmos, enfim. Isso deve ser criterioso para nós. Então, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha justamente nesta formação, é isso que deve ficar claro. E nós que somos catequistas, devemos ter isso bem prático na vida da gente. A visão que a gente deve passar para as nossas crianças, para os nossos jovens, de que isso não leva a nada, de que isso provoca, infelizmente, um efeito dominó acerca da violência e também da vingança. De que isso não deva ser acontecido em nossos corações para que a gente gere ódio, para que a gente gere rancor. Não, a gente não quer isso assim. A gente quer, pelo contrário, fazer a vontade de Deus, querer a sua vontade acontecida na nossa vida. E aí sim, a gente se dá a oportunidade de rever tudo isso de uma forma diferenciada. Eu queria lhes mostrar também a visão, inclusive, mais literal. Tem uma visão mais literal. Eu queria que vocês abrissem para mim o livro do Levítico. Se vocês estiverem aí com ele, por favor, com as suas Bíblias, o livro do Levítico. É um daqueles 5 primeiros livros da Bíblia, né? Temos o Gênesis, temos o Êxodo, logo depois do Êxodo, normalmente temos o Levítico. Então, é o 3º livro das nossas Bíblias. Então, é fácil de você encontrar. Logo no comecinho da Bíblia, tem o livro do Gênesis, tem o livro do Êxodo e temos o livro do Levítico. E no Levítico, no capítulo 24, versículos 19, a gente vai poder estar vendo essa realidade. Então, o livro do Levítico, capítulo 24, versículo 19. Diz assim para nós: se alguém causar alguma lesão ao próximo, farão com ele a mesma coisa que ele fez. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, retribuirão a ele o dano que causou ao ser humano. E aí diz, no 20 também aqui para nós, aliás, continuando, 21, quem matar um animal, o restituirá. A quem matar um ser humano, será morto. Aplicarás a mesma norma ao migrante e ao nativo, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Aí sim, aqui a gente vai ter, por causa da dimensão, podemos dizer, mais antiga, uma legislação também igualmente mais antiga, em que aqui se tem um quê de literalidade. O que no Êxodo já avançou para a questão da indenização,
aqui no livro do Levítico, embora pareça mais recente, por ser um livro que vem depois do livro do Êxodo nas nossas Bíblias, mas é exatamente o contrário, nos demonstra uma lei mais antiga, onde a lesão causada ao outro deverá ser paga com uma lesão semelhante. E o interessante, mesmo assim, ainda é, aliás, um grande progresso na interpretação. Por quê? É muito simples. Porque eu não tenho o direito de que, se me cortarem no braço, eu tirar a vida de uma outra pessoa porque me cortaram um braço. Ou, se me feriram no abdômen, na barriga, eu não tenho o direito de matar outra pessoa por isso. Será na mesma proporção. Eu não tenho o direito de expandir aquilo que eu tenho como raiva, rancor, dificuldade em relação a outra pessoa. Então, a gente vai poder ver que Jesus, ele faz uma junção entre os versículos do Êxodo que a gente leu e esses versículos do Levítico. Foi dito pelos antigos isso. Foi dito olho por olho, dente por dente. Mas é interessante a gente poder ver que nosso Senhor, ele também vem fazer um acréscimo de uma terceira passagem bíblica, que é das famosas lamentações, chamadas Lamentações de Jeremias. E em Lamentações de Jeremias, ali no capítulo 3, versículo 30, a gente vai encontrar a famosa passagem que diz assim: dê a sua face ao que o fere, farte-se de afronta. Interessante. Quando eu forneço a outra face ao que me bate, não é eu dar a face, mas é exatamente o que combateria isso. É eu dar perdão. Dar a outra face não é me deram um murro na face e eu digo, bata também aqui na outra. Não. O bater na outra não é o pedido do Evangelho nem de Jesus, ou mesmo do livro das Lamentações, no capítulo 3, versículo 30. Dê a sua face ao que o fere, farte-se de afronta. Dê a sua face ao que o fere, farte-se de afronta. Neste sentido, nós vamos poder perceber uma relação bonita aí presente para nós, dizendo que, ao perdoar, o outro será afrontado, será questionado, será colocado numa posição de dizer, mas por que ele me fez isso? Coisa que, se eu desse simplesmente a face para que ele batesse, ou revidasse com vingança, ele não seria levado a essa indagação. Mas ele vai justamente fazer este questionamento. Por que ele fez isso? Por que ele está batendo em mim? Ou então, por que de verdade eu bati nele e ele não revidou? É interessante a gente poder ver essa relação para vermos o sentido que Jesus quis dar, porque ele fez essa releitura, ele deu a entender essa perspectiva. Ah, isso é tudo que a gente podemos assim, pensar em entender. Jesus fez aquilo que o povo judeu chama de rekesh. Rekesh, em hebraico, significa dizer quando eu pego uma pedra e bato na outra. E a gente tem 3 possibilidades de uma pedra bater na outra. Aliás, 3 resultados
3 coisas que podem resultar de uma pedra bater na outra. Primeiro, quando eu bato uma pedra na outra, eu posso quebrar uma das pedras ou as duas. Quando eu bato uma na outra, posso quebrá-las. Segundo, quando eu bato uma na outra, eu posso polir uma e outra. Quando eu vou batendo uma na outra, eu posso ir tirando as lascas, eu posso ir tirando as arestas, eu posso ir tirando aquilo que é protuberante na pedra, aquilo que é maior na pedra, aquilo que não traz beleza à pedra. Então, quando 2 pedras se encontram, eu as posso quebrar ou eu as posso polir. Eu as posso polir. E a terceira grande possibilidade do encontro das pedras, dependendo da força que eu coloco, dependendo da temperatura que eu estou, eu posso fundir uma pedra na outra. Quer dizer, fazer com que uma pedra entre dentro da outra e eu já não tenha mais 2 pedras, e sim uma pedra só. Quando uma pedra bate na outra, eu posso lapidar a outra pedra, eu posso quebrar a outra pedra, ou eu posso me fundir com a outra pedra. Isso vale tanto para pedras como para pessoas. Quando a gente briga, quando a gente se fere mutuamente, a gente vai ter um resultado. Ou pode ser até mesmo que uma pedra possa ir aos poucos se transformando naquela primeira. Então, essa visão que a gente tem, a gente chama de Hekesh, que é para extrair um princípio mais oculto da parte da lei, a gente tem esse bater na pedra, essa visão do bater na pedra. Porque no Êxodo, a gente vai ver que o verbo que aparece é o verbo indenizar, o verbo pagar. Mas no livro do Levítico, é feita aplicações práticas, assim lhe será feito. Mas o que é que nosso Senhor diz? Ele fica com a questão simplesmente da indenização, ou fica tão simplesmente com a questão do, podemos dizer, do fazer do mesmo jeito, como no livro do Levítico, porque foram essas as 2 propostas. Olha, se alguém lhe fizer algum mal, você ou pode ser indenizado ou pode fazer do mesmo jeito que fizeram com você. Mas não pode ser mais, tem que ser do mesmo jeito. Aí o que é que nosso Senhor faz? Nosso Senhor no Evangelho vem a usar uma terceira passagem para ele chegar na conclusão que ele quer. E qual é essa terceira passagem? A terceira passagem que nosso Senhor nos mostra é completamente diferente. A terceira passagem que nosso Senhor nos mostra, nos vem mostrar, nos vem como que deixar transparecer uma outra realidade. Qual? A realidade de, como é que eu poderia chamar? De dar a outra face, de fazer acontecer de uma forma diferenciada. Olha, como diz o livro das Lamentações, o livro das Lamentações vem a colocar dessa forma. Olha, é interessante que você caia nessa deixa. Você tenha a oportunidade de oferecer a face, de perdoar, porque fazendo o perdão, você estará afrontando de uma maneira diferenciada. Em outras palavras, você estará fornecendo aquilo que ele não espera como vingança. Ele não espera que a vingança do primeiro seja perdão. Ele não espera ser atingido por perdão. Ele espera ser atingido por pedras, por paus, por vingança. Mas ele não espera ser atingido por perdão. Então, isso vai provocar uma dimensão outra na visão
colocada. Quando eu não quero me vingar, mas quando eu uso de perdão, isso desarma a outra pessoa. A outra pessoa não tem como que armas para lidar com o perdão. Não. O perdão foi constituído para que, em primeira análise, toda e qualquer atitude de guerra seja colocada diferentemente, seja abandonada, seja rechaçada, seja rejeitada. Isso é o que torna fundamental a famosa lei, assim chamada, do tal qual, do talião. A lei chamada do talião, do tal qual, mais uma vez eu digo, talião não é uma pessoa, talião é uma atitude, é o tal qual. A atitude do tal qual, primeiramente, visava a indenização. Infelizmente, mais antigo do que essa visão de indenização, temos a visão do fazer a mesma coisa mesmo. Porém, a gente vai ver que em Jesus isso ganha uma nova atitude, que é a atitude do perdão. Isso desarma, isso traz paz, isso realiza a vontade de Deus. Isso coaduna o que nosso Senhor deseja para a nossa vida. É essa a plenitude que nosso Senhor diz com a sua palavra. Eu, porém, vos digo. Ele levou à plenitude uma lei que outrora era mal vista. Primeiro, por agir da mesma forma. Segundo, por fazer com que aquela atitude propriamente dita desembocasse numa possibilidade, inclusive, de outra vertente para ser trabalhada, como no caso, a vertente da indenização, a vertente do pagamento, a vertente do dar outras formas em virtude do mal que eu pratiquei contra outra pessoa. Como, por exemplo, indenizar a morte de um pai de família. Como, por exemplo, indenizar a morte de um filho único de uma viúva. Como, por exemplo, fazer a indenização do único neto que um avô possuía. Não há como. Porém, para além disso, o que vai trazer vida saudável a este coração e a esta mente que passou por este sofrimento é justamente o quê? É justamente o perdão. E nós víamos nas semanas passadas, inclusive, da Quaresma, inclusive no domingo passado, a gente via a volta do filho. A volta do filho. Ora, mas não era só um filho que devia voltar. Se você prestar atenção na famosa história chamada tradicionalmente de parábola do filho pródigo, ou mais recentemente conhecida como parábola do pai misericordioso, porque faz uma ênfase à atitude do pai, bem mais do que o da volta do filho mais novo, você vai se dar conta de uma realidade completamente outra, a de que não foi o filho mais novo somente que se perdeu, foi também o filho mais velho. E o interessante disso tudo é porque não é a casa do pai que faz a diferença, mas é o pai que faz a diferença. Em outras palavras, dando esse exemplo para vocês, eu quero dizer que o filho mais novo se perdeu saindo da casa do pai. E o filho mais velho, ele se perdeu dentro da casa do pai. Porque o filho mais velho pensava que de que permanecendo na casa do pai, ele seria como o pai. E não foi.
O pai usou de misericórdia. Ele queria usar de vingança. Ele queria usar de intransigência, de intolerância e de outros ins que a gente possa imaginar. O filho mais velho se perdeu. O filho mais novo também. O último saiu, como diz o filho mais velho, gastou tudo aquilo que tinha numa vida desenfreada, enquanto que ele se rogava de nunca ter recebido um cabrito para poder celebrar com seus amigos. Mentira. E grande. No final do versículo 12 do capítulo 15 de Lucas, a gente vai poder perceber que o pai tinha dividido entre eles os bens. Então, ele possuía mais do que cabritos para festejar com seus amigos. E a verdade nós vamos encontrar aonde? Na palavra do pai, quando ele diz assim: filho, tudo o que é meu é seu. Ele já tinha dividido tudo com eles. Ele não possuía mais nada. É como um pai ou mãe que, sendo muito ricos, às vezes, para impedir que os filhos se matem depois dos seus velórios pela herança, eles dividem ainda em vida para tentar controlar o ímpeto de destruição do outro que essa divisão possa gerar. E no caso, o filho mais velho, ele não se perde fora da casa do pai. Ele se perdeu foi dentro da casa do pai. Porque não é a casa que importa, mas sim aquele que é o seu chefe, aquele que é a cabeça da casa, podemos assim dizer. E como nos demonstra a parábola, ele provoca a volta de um deles. O filho mais novo caiu na conta. Aqueles que todos diziam que foi ele que se perdeu, foi ele que voltou. E o termo voltar, o termo retornar, é também visto na língua de Jesus, o hebraico, não somente como volta, mas como perdão. Então, ao voltar, é perdoado. Ao ser perdoado, voltou. É a mesma coisa. E interessante é que o mais velho não voltou. O mais velho, ele há muito tempo não estava na casa do pai. Por quê? Porque não se comportava com o pai. Estando dentro da casa dele, vivendo debaixo do teto dele, não era como ele. Ele deixou de ser imagem e semelhança do pai. Por quê? Porque o pai disse: meu filho, era preciso que nós festejássemos, era preciso que nós nos alegrássemos. E a exemplo da ovelha perdida, que foi uma de 100, a exemplo da moeda perdida, que foi uma de 10, os 2 filhos do pai se perderam. Ele teve perda total. Ele não perdeu 1% no caso das ovelhas. Ele não perdeu 10% no caso da mulher que perdeu uma de suas 10 moedas. Ele perdeu 100%, porque ele tinha perdido o seu filho mais velho dentro de casa e o mais novo que tinha saído de casa. Dentro dessa possibilidade, meus irmãos, minhas irmãs, a gente vai ficando e pensando: não, eu não sou levado à vingança. Eu quero ser levado pelo coração do Pai, que perdoa. É isso. Amém? Alô? Amém. 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 Deu para Eita, padre. entender? Perfeito, viu, padre? Perfeito. É mais ou menos isso. Às vezes a gente pensa, Aldeci e os demais, às vezes a gente pensa que porque a gente está na casa do Pai, a gente não se perde. Ah, se perde sim.
Às vezes, estar na casa do pai pode já ser um vínculo de perda, se a gente não olhar para o pai, se a gente não quiser ser como o pai é. A gente se perde dentro da casa do pai. É estranho isso. Não precisa a gente pedir como o filho mais novo para sair de casa, não. Agora, a grande situação é porque, mesmo tendo se perdido, o filho mais velho achou que o único que havia se perdido era o irmão mais novo. Coitado, leda ilusão. Ele também tinha se perdido, e talvez bem antes do irmão mais novo. Exato. Ok? O irmão mais novo se recuperou, mas o irmão perdido, o mais velho O se irmão recuperou. mais velho estava difícil. Inclusive, ele rejeitou até mesmo o próprio irmão mais novo. E só lembrando que foi por causa disso que a parábola foi contada. Aliás, por causa dele, por causa do irmão mais velho. Eu sempre falei para vocês e repito. Então, essa visão de vingança ainda estava muito profunda. Para ele era olho por olho. Olha, ele nos deixou, pois ele fique do lado de fora. Ele não tenha direito a nada, ele viva na sarjeta, ele nunca mais volte para casa. Enquanto que a do pai era da techuvá, era da volta, do perdão. Olha, esse seu irmão, ele estava morto e ele voltou a viver. Ele estava perdido e foi encontrado. Aí termina, inclusive, a parábola, nos dando a visão mais bonita daquilo que a gente pode ter sobre o talião. Quando a gente vai querer se vingar, a gente vai querer de verdade perdoar a outra pessoa. Amém? Padre Fabrício, a melhor explicação sobre a parábola do filho pródigo que eu estou recebendo hoje, porque toda vez que a gente lê, tem outra interpretação. E essa foi bem tocante, assim, aqui dentro. Eu precisava ter voltado hoje para ouvir isso, sabia? Amém. Muito obrigada. E Deus lhe abençoe. É isso. Prazer grande. Para nós é sempre um prazer encontrar cada um de vocês e a gente partilhar da Bíblia, do Evangelho, que é uma graça para a gente, sem dúvida. Deus Padre, aqui nesse material, bem aqui, padre, do jesuíta, né? Na reflexão do domingo, né? Ele diz exatamente isso. Jesus não nos diz se o filho mais velho acolheu o apelo do pai e se incorporou à festa. Isso nos faz pensar, né? Para a gente refletir, né, padre? Exatamente. Isso nos faz pensar. Ele não nos diz, ele termina com o apelo do pai para que o filho entre, mas não nos diz que se ele entrou, não nos diz se ele festejou. Se os fariseus, se os publicanos, no início da parábola, é dito que não acolhiam Jesus, não aceitavam Jesus porque ele comia com pecadores, é exatamente isso. A parábola foi contada, foi para o filho mais velho, foi para que ele pudesse cair na conta de que, porque estava na casa do pai, ele não era melhor do que os outros, não. Pelo contrário, ele deveria abrir o coração para que os outros também pudessem festejar com Jesus. Exatamente. Alegria das maiores, de verdade. Vamos rezar uma Ave Maria? Vamos. Pedindo a Nossa Senhora que esteja conosco, que nos ajude nesse sábado. Conto também sempre com as orações de vocês, pelo sacerdócio da gente, pela missão que a gente vai tendo. Por favor, é a grande graça que eu recebo do povo de Deus, é eles poderem rezar por mim. Então, confio também as orações de vocês. Vamos rezar pedindo à Mãe de Deus que nos ajude. Rezarei a primeira parte e vocês a segunda parte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E pela